Olá, tudo bem? Me chamo André e neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Automotrader, que é um projeto aí que nós estamos desenvolvendo e está numa atualização. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o EA e esse vídeo nós vamos falar novamente, porém vamos comentar aí, para quem já viu o vídeo anterior, vai ver que tem algumas novidades, beleza? Bom, esse projeto ele iniciou com alguns objetivos, né? O primeiro de ter uma conta Forex automatizada e que não gere riscos, preocupações, né? Que ela tenha também um controle e também a questão na parte da automatização é fazer aí o uso de algumas estratégias, né? E o EA ele tem aí algumas ferramentas para gerar sinais. A partir daí você utilizar de algumas análises que ele tem, que é um pouco do price action para operações manuais. E também muitos traders, né, utilizam também alguns sinais de entrada por algum tipo de indicador e acham aquele indicador interessante, bom, funciona e gostariam de fazer uma automatização disso. Então, pensando na automatização de indicadores, de estratégias, de uma conta automatizada e uma conta totalmente gerenciada, especialmente para quem quer operar com mesas proprietárias, que você precisa ter um controle diário, né, das operações, principalmente na questão da gestão de risco no que tange a parte de rebaixamento, né? Você tem um limite ali de rebaixamento diário para não perder a conta. Então a gente pensando nisso, a gente desenvolveu esse projeto e que está em constante evolução. Então eu vou falar um pouco do EA, mostrando para vocês aqui a parte das propriedades, tá? Então, como eu comentei, o EA tem dois tipos de entradas, tá? De sinal, de indicadores externos ou algumas estratégias básicas aqui que eu coloquei, tá? Então uma delas é cruzamento de média, ou seja, tu vai definir um tipo de cruzamento de média que vai ser o start da análise do EA, tá? Um pin bar, uma barra, um preço cruzando as bandas de Bollinger e numa situação de sobrecompra e sobrevenda. Uma nova barra, toda vez que tiver uma nova barra, o EA vai fazer uma análise. E também um cruzamento de estocástico em zonas também de sobrecompra e sobrevenda. Beleza? Então, nessa versão a gente colocou cinco entradas internas, vamos dizer assim, geradores de sinais internos, mais o gerador de sinal externo. O que é a questão do sinal externo? Você vai pegar um indicador, aqui eu estou utilizando um indicador que nós construímos, tá? E você vai pegar os buffers de compra e venda desse indicador. Vamos dar um OK aqui. Eu vou jogar esse indicador aqui na tela. Opa. Achei. Deixa eu tirar aqui algumas coisas. Então, joguei o indicador na tela e ele me deu alguns sinais, tá? Opa, eu uso isso no meu dia a dia e numa circunstância em que o preço está em determinadas regiões e está em determinadas, está abaixo, acima de médias e eu gostaria, por exemplo, de fazer uma automatização desse processo. Beleza. Então o que tu vai fazer? O EA jogado na tela, tu vai aqui em janela de dados, tá? Tu vai identificar qual é o buffer de compra e de venda. Então quando eu coloco aqui bem em cima do candle que abriu o sinal, eu vou ali na janela de dados, vou ver que tem ali uma palavrinha sell, tá? Que é venda. E aqui compra, buy, tá? O indicador está aqui, ó. Então a gente conta 0, 1, 2, aí 3 e 4. Então o buffer de compra é o 3 e o de venda é o 4. E eu vou trazer isso para dentro do EA, tá? Vou identificar buffer de compra e buffer de venda. Beleza, estou com o meu sinal aqui gerenciado, tá? Então vou botar um determinado gerenciamento, enfim, ele vai abrir os sinais, tá?
tá com uma opção de grid, beleza? E aí a gente vai automatizando, tá? Bem pesado e tal. Então a gente vai fazendo uma automatização desse sinal. Porém, a automatização ela não é simplesmente pegar o sinal, jogar um ponto de alvo, enfim, tá? Ele vai partir para outras opções. Mas aqui dentro da parte então de sinais, nós temos também cruzamento de média, tá? Que aí ela tem aqui um campo específico para você identificar as médias que você quer utilizar como referência para esse cruzamento, tá? E o estocástico também tu tem aqui a possibilidade de definir as configurações do teu estocástico. As demais, seria o pin bar, vai ser outras configurações que a gente usa mais abaixo para poder fazer, por exemplo, uma análise do tamanho da barra, se é uma barra compradora, uma barra vendedora, enfim, tá? Tem um outro tipo de filtro que também pode ser utilizado para outros sinais, não só para o pin bar, tá? A bandas RCI também a gente deixou no padrão, tá? Questão da banda padrão, né? Média 20 ali e a banda de 2. E também a RCI padrão, 14 períodos, 30 e 70. Aqui nova barra é bem simples, ele vai analisar a abertura de uma nova barra, só que daí com alguns filtros que nós temos, você vai poder qualificar essa nova barra, tá? Então esses casos aqui, esses três não tem aqui neste grupo de configurações algo a se fazer, tá? Então eu deixei aqui indicadores externos, beleza? Aí eu vou para a outra parte, que é a parte de lotes e de gerenciamento global. O lote ele vai ser baseado simplesmente pegar o teu saldo e dividir pelo valor que tu colocar aqui. Então se eu tenho uma conta de 10 mil e eu quero abrir com um contrato, eu vou botar aqui 10. Aí ele vai pegar o meu saldo, que eu estou usando um teste com uma conta de 10 mil, tá? E vou abrir com 10 mil aqui, vai abrir com um contrato. Se eu quero abrir com 0,10, é só eu botar 100 mil. Vai pegar 10 mil, dividir por 100 e assim por diante. Então, neste caso aqui, conforme o teu saldo vai aumentando, proporcionalmente o lote também vai aumentando, tá? Porque aqui vai ficar um valor fixo. Aqui é a parte do gerenciamento global. Eu posso ativar esse gerenciamento e também posso tratar exceções. Na parte de padrão, quando eu ativo esse gerenciamento, o que vai ocorrer? Ele vai informar o Automotrader a outros Automotrader que estejam instalados na conta, tá? Que ele vai estar operando, né? Caso ele coloque uma ordem na conta, ele vai passar essa informação, tá? E também o contrário. Se um outro EA colocar uma ordem na compra e ele estiver com com essa função ativa, tá? Ele também vai fazer uma gestão. No padrão, que é aqui com a informação 0, os EAs só abrem, se tu tem dois EAs, se tem um EA que estiver trabalhando, o outro não vai trabalhar. Se eu colocar aqui 1, aí ele vai ter uma exceção. Então ele vai poder ter um EA trabalhando e se gerar um sinal num outro EA, quando tem uma exceção, ele vai tratar da exceção. Qual seria? Então pode ter dois EAs trabalhando ao mesmo tempo. Então por isso que ele vai abrir uma ordem, tá? Lembrando que tem uma funcionalidade interessante aqui no Global Manager. Se eu deixar, por exemplo, eu não quero exceção e abrir uma ordem, um EA, quando o EA posicionar a ordem num stop gain, ou seja, fez um gerenciamento em que quando ela bater determinado lucro, tu já vai ter um lucro mínimo já garantido, tá? O EA vai informar, tá? Que pode ser enviado o sinal, porque é como aquela ordem não existisse, tá? Porque ela já está protegida. Então essa ferramenta aqui é para você ajustar ela de acordo com quantos EAs você vai utilizar e qual é a estratégia de gerenciamento individual para que você controle as perdas, tá? E não
permita que muitos EAs operem ao mesmo tempo. Beleza? Depois aqui a parte de grid, tá? Se você não quer grid, basta você colocar aqui, ó, máximo de operações, colocar 1, tá? Senão, ele vai respeitar sempre a questão do grid, onde ele tem aqui a parte da distância mínima entre uma ordem e outra. Por que é distância mínima? Porque o nosso grid ele tem um sistema que fica mais otimizado. Ele pega o fechamento de uma nova vela. Então, se eu abro uma posição e o mercado vem contra, neste caso aqui, não é simplesmente o mercado subiu 500 pontos que ele vai abrir uma nova ordem. Ele vai abrir desde que aquela próxima vela feche com uma distância mínima de 500 pontos da entrada. Tá? Isso acaba dando uma baita otimização, porque muitas vezes em uma pequena vela o mercado sobe, por exemplo, 1000 pontos. Então, ao invés de ele abrir 2 ordens, ele vai abrir uma só. E geralmente quando tem uma vela muito esticada, ela tem uma grande tendência a retrair bastante. Então a gente pega e utiliza um recurso em que você não precisa abrir tantas ordens para diminuir o teu drawdown e você aposta numa retração maior do movimento para tentar encerrar as operações, tá? E a gente utiliza um coeficiente 0,05, ou seja, quando abrir a primeira ordem, aí ele faz um grid e vai pegar metade do lote, tá? E vai abrir com a metade do lote, beleza? Aqui a parte de spread e também de derrapagem, tá? Deixei 0 e padrão aqui 3. Depois uma coisa que a gente sabia que era fundamental fazer, que é ter mais janelas de funcionamento do EA, para evitar que você tenha que usar mais de um EA com uma configuração idêntica da estratégia, porém tu percebeu que em algum determinado horário essa estratégia não funciona muito bem. Então aqui você vai poder colocar os horários, as janelas, né? Aqui é padrão e depois os outros horários você ativa, sim ou não, tá? Então você pode criar janelas, o que vai te dar folga na tua CPU, né? E um menor número de EAs na tua conta para tu não ter problema e não te confundir, tá? Então, isso é bem interessante. Aqui é a parte de exceções, tá? De horários, horário de abertura na segunda-feira, tá? E também horário de fechamento na sexta. Você pode, se desejar, tratar de forma diferente esses horários, tá? Então vamos dizer que você tem estratégias que você utiliza no final do dia, no final da sessão americana, por exemplo, tá? E que ali entre 20 horas da noite até as 22h30, certo? Elas funcionam muito bem. Só que na sexta-feira tu não quer correr riscos, né? Aí você deixa, por exemplo, que nem está aqui, ó, tá da 1h até as 22h30, né? Aí ele vai seguir de segunda, terça, quarta e quinta esse horário. Agora, se tu colocar a exceção, para sexta-feira ele vai encerrar às 19 horas. A mesma coisa domingo para segunda, onde abre a sessão, tá? Se tu tá iniciando a 1h, na segunda-feira ele vai iniciar com exceção às 8, certo? Isso aqui às vezes é importante justamente para não dormir com ordens no final de semana e muitas vezes aqui o mercado abre com gap e aí tu tá já iniciando desde o início das primeiras horas a tua estratégia, então não é muito bom, tá? Então vai depender de cada estratégia. Aqui a outra opção que você tem é de escolher se o EA vai trabalhar em dias de payroll ou não, e se ele pode trabalhar, mas de forma parcial. O que seria? No caso aqui eu ativei a função e vou utilizar aqui para que ele funcione até as 10 horas da manhã. Lembrando que se tu tem algum sinal de entrada que ocorreu no dia anterior, por mais que você tenha colocado para ele não operar a partir da sexta-feira, tá? Que é a primeira sexta-feira de cada mês, ele vai tratar daquela gestão daquelas ordens. Ele só não vai gerar mais sinais, ok? Depois aqui a parte do stop gain. Então, stop gain aqui ele tem um alvo, você ativa ou desativa,
você tem um alvo inicial, tá? Então aqui no caso está 45 dólares. O que vai acontecer aqui? Quando ele chegar em 45 dólares, ele vai posicionar 15 dólares abaixo um ponto de bloqueio do lucro. Então se o EA, a tua estratégia está com 45 dólares de lucro e ela chegar em 30 dólares, vai ser encerrada todas as ordens, tá? Agora, se ela seguir subindo, indo a favor da tua estratégia, das tuas ordens, e o mercado for chegar em 15 dólares a mais, que seria 60, aí ele vai pular o break-even point, ou break-even profit, tá? Sempre 15 dólares abaixo, ou seja, agora em vez de ele ficar em 30 dólares, o lucro mínimo ele vai passar para 45. E isso vale até para operações de grid, tá? O que ajuda a potencializar, muitas vezes o mercado faz o grid, o mercado retraiu uma operação ali, aí ele volta e aí tu tá com um grid formado e se o preço vai muito rápido, você acaba tendo um lucro bem interessante, beleza? Depois aqui a parte de controle de perdas e lucros, tá? Então eu posso definir aqui uma perda global, pode ser para uma operação ou vai ser uma perda para todo o grid, no caso. Então coloco uma perda máxima de 250 dólares, tá? Eu tenho a possibilidade de fazer parciais, né? Parcial vai ser só quando eu tiver uma única ordem. Aí ele vai respeitar uma parcial. Se eu botar 50%, o que vai ocorrer? Quando ele chegar aqui, ó, no Start Profit, tá? Ele vai fazer a parcial de 50%. Então vai deixar 22,50 já, né? E vai manter aquela ordem com a metade do contrato. Ok? Então, 0. Depois aqui, o EA poderá parar se tu definir um lucro diário. Então, muitas vezes, continuar com o EA operando acima da meta que tu te pretendia pode gerar mais lucro, mas também pode gerar um prejuízo. Tá? Então aqui você pode fazer o controle. Especialmente se tu está, por exemplo, por encerrar uma posição no dia e que tu precisa, eu preciso mais de 15 dólares para finalizar a meta. E talvez essa meta seja a meta do mês, tá? Então, tu pode colocar para ele fechar com 15 dólares, seja aí o que está te faltando. E aí ele para naquele dia, beleza? Depois, a gente tem também o EA operando e chegando a uma posição diária de drawdown na tua conta, em que tu perdeu 400 dólares. A partir, né, de 400 dólares, ou acima de 400 dólares, mais falando, ele não vai mais abrir ordens, tá? E esse valor aqui, ele é um valor global da conta, tá? Então, por exemplo, tu botou um EA que ele nem abriu a estratégia ainda, e os demais já abriram e perderam 420 dólares, por exemplo, tá? Esse EA não vai abrir mais, porque não é uma gestão que ele está fazendo só dele, né? Porque ele nem abriu hoje a conta, não abriu nenhuma operação, não. Ele vai olhar a gestão da conta, beleza? Aqui, quando tu quiser fazer o uso de Take Profit e Stop Loss individual, tá? É importante que você coloque lá em cima no início para ele abrir só uma única ordem, tá? E você pode optar por desligar aqui, tá? O Trail Stop. Tu pode manter os dois juntos. O que chegar primeiro ele vai, tá? Mas aí tu pode ter aí Take Profit e Stop Loss definido. Depois aqui algo que é bem interessante, tá? Que ajuda muito e pode também estar sendo utilizado em paralelo às outras estratégias de fechamento, tá? Que se chama o MA Close Orders, que é fechamento de ordens, tá? Pela média móvel. Tu pode definir uma média móvel, tá? Em que o preço tua operação só vai encerrar quando ela tocar naquela média móvel. Na verdade, quando ela volta. Então, tu tem aqui, por exemplo,
tem uma determinada média móvel aqui, tá? Aí abriu uma venda, aí ela vai descendo, e aí ele está descendo aqui, a média móvel está aqui em cima, e o preço vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí quando eu ver ele sobe, quando ele sobe, ele vai cruzar para cima. Então quando a média vai cruzar para cima, tá? Ela encerra as ordens. E tu pode definir que essa funcionalidade ela só fique ativa a partir de um determinado lucro. Muitas vezes tu está usando uma média rápida e quando dá a entrada, aquela média rápida está muito próxima da tua entrada e acaba tocando e ela já encerrando. E depois o operacional, o mercado dá continuidade e teu operacional estava bacana para fazer um baita lucro. Então tu pode definir que tu observou que na maioria das vezes, quando a entrada ela é certa, o mercado já andou, já fez, por exemplo, $15 e já passou do risco dela voltar na média, certo? Então você pode definir um percentual, beleza? Aqui depois são dois filtros que são muito importantes e melhora muito a qualidade dos sinais, tá? Que são um filtro de tendência diária, ele mede a força e essa força em percentual, tá? Então você vai entender ao utilizar o EA e pegar algumas dicas, tá? Dependendo da situação do preço em determinadas regiões, como está a força diária, como está a força de momento, que é essa outra aqui, de forma que ele vai ficar ideal para a tua estratégia, tá? Então, por exemplo, uma reversão de uma tendência diária, tá? E tu quer pegar uma reversão, só dando um exemplo. Muitas vezes o que? O percentual de força ele está já acima de 90, de 95, tá? Ela já está num final. E aí tu acaba compreendendo, tá? Que ali pode ser um início de uma possibilidade de uma reversão, né? Porque já está no máximo. Então tu vai pegando com jeito algumas estratégias e alguns macetes que tu vai poder utilizar isso bastante, tá? E principalmente esse aqui também, que é a força de impulso. Ele te dá realmente a análise daquele momento se o mercado realmente está com um impulso forte, comprador ou vendedor. E aqui também é outra técnica que tu vai utilizar determinados percentuais aqui para encaixar nas tuas estratégias. Ainda além de filtros de tendência, nós temos aqui a possibilidade de tu botar um indicador externo para fazer o filtro de tendência, tá? Então aqui, por exemplo, depois algumas coisas eu vou mostrar na tela. Eu peguei aqui um histograma do Super Trend, tá? É um indicador bem conhecido, tá? Nesse histograma ele marca 0 quando está com força de tendência compradora e o buffer dele, né, na verdade não marca, o buffer 0 fica marcado com a tendência de compra e o buffer 1 com a tendência de venda. Então tu pode usar também um indicador externo, tá? Outra coisa que você pode utilizar, pegar um indicador que você tem, que nem bandas de Bollinger, tá? Que tenha uma banda em cima e outra banda embaixo, você pode identificar lá na janela de dados o buffer onde tem a banda up, banda de cima, e a banda down, né? Para o quê? Eu quero pegar o sinal quando ela corta a banda para baixo, a banda de baixo. Então, tu pode fazer um filtro, né? Sabendo que aquele preço está bem sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Então você pode ativar esse filtro aqui também. É bem interessante. Aí você pode pegar, por exemplo, canal de Keltner, tá? Dolchan, TMA, enfim, tá? Eu não sei se acho que o envelope aquele também acho que dá para pegar também, tá? E aí depois agora vem outras coisas que são bem interessantes, tá? É isso aqui a gente vai também mostrar, que é os filtros de fractais, tá? De mínimas e máximas, tá? Então você pode definir que você quer pegar
sinais de compra e de venda mais próximos de determinadas regiões, tá? E isso ajuda para tu evitar falso sinal, tá? Isso aqui você tem algumas variáveis, tá? Que são um limite máximo e mínimo, onde você quer pegar a faixa de abertura de compra e venda, já mostro isso, tá? O tamanho da mínima e da máxima, a distância, tu pode pegar alguma situação, que nem essa aqui, por exemplo, ó. Aqui, até basicamente esse momento aqui, nós temos 2 candles de 4 horas, tá? Eu posso pegar uma estratégia aqui, por exemplo, que eu posso botar, vou botar aqui o limite máximo, vou botar aqui 50 e vou botar 0. E eu posso entender que eu quero, para mim pegar uma região de consolidação, eu tenho que ter uma distância pequena aqui entre a máxima e a mínima, tá? Vamos supor que seja 500 pontos, tá? Então, para aquele ativo eu entendi que 500 pontos num time frame, aí eu vou botar aqui de 4 horas, tá? Ou pode ser o time frame diário, aí eu vou especificar qual é o dia, que é o candle. Se for candle 0, é o do dia. Se for candle 1, ele vai pegar a máxima e mínima do dia anterior. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer uma estratégia em que eu quero pegar um canal em que o preço ficou consolidado desde a abertura da sessão asiática e a partir das 8 horas, que é a abertura de Londres, tá? Eu quero pegar um rompimento. Aí eu posso operar com essa estratégia aqui, tá? Onde eu tenho também que esse tipo de fractal aqui que ele analisa, ele pega tanto o rompimento pegando venda, quanto ele pega compra. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tive um sinal que daqui a pouco eu posso fazer o tipo de filtro, tá? Que ele não me permita abrir compra. No rompimento ele me abre só venda. Então, cada um desses aqui é um tipo de análise, tá? Tem o breakout opposite, o pullback limit e o pullback no limit, tá? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é uma aula à par, tá? Depois a gente tem, deixa eu tirar aqui. Depois nós temos, tá? O filtro de médias, aí é simples. Muitos usam aí abrir compra, abrir venda quando está acima de uma média. Nesse caso, vou dar o exemplo, a média 200. Pode ser uma outra média, enfim, tá? Então aí lembre lá, você pode pegar um sinal de cruzamento de média que esteja acima da média 200. Vamos pegar aí, vou fazer um pullback que eu pego um cruzamento da média 9 com a 14, só que eles têm que estar acima da média 50 para pegar um pullback, tá? Beleza? Então tu vai definir, vai ativar o filtro e vai colocar esse tipo de situação. O outro filtro que nós temos aqui, tá? E que vocês podem ver que muita coisa dá para usar tudo em conjunto, né? Que é o filtro de nuvens. O que é o filtro de nuvens? É a formação de uma média rápida e uma lenta, e ela forma uma determinada nuvem, né? E aí você pode ter a utilização da estratégia convencional, que é quando o preço, a nuvem está para cima, tá? Com a sua formação para cima, ela está em tendência de alta. E aí eu só abro compra. Quando a nuvem está para baixo, tá? Eu vou utilizar só para venda. E aí você também pode fazer o contrário dessa análise. Quando a nuvem estiver para cima, eu só quero venda. E quando a nuvem estiver para baixo, eu só quero compra. E para isso também, tu vai analisar, a gente tem algumas estratégias que o tamanho dessa nuvem, seja mínimo ou máximo, ele vai melhorar a tua entrada, seja para análise convencional, seja para análise revertida, tá? Muitas vezes a gente consegue pegar com esse tipo de filtro uma boa retração do mercado e com um sinal bem assertivo, tá? E depois finalizando, não tão importante, não tão menos importante, na verdade, a gente tem algo aqui que ajuda também a filtrar muito os sinais, tá? Primeiramente,
indo aqui na parte do bar size, que é tamanho de barra. Então, às vezes, tu pega um cruzamento de uma média com uma barra muito pequena. Agora aqui, tu pode definir, tu consegue fazer um backtest e encontrar quais são as barras de força. Ou tu pode fazer um teste visual, né? Porque muitas vezes o gatilho de uma boa entrada, ele está num sinal do mercado que ele está indo para aquela direção. E nada mais do que também você ter uma barra de força. Então aqui você consegue utilizar para fazer esse tipo de filtro, tá? Pode ativar ou não. Aqui também é para identificar se a última barra fechada ela teve uma barra no mesmo sentido do teu sinal. Então, se aquela barra é compradora ou vendedora, tu pode fazer esse filtro aqui também, tá? Depois aqui bem no finalzinho, aqui é a parte de comentários, então tu vai botar estratégia, né? Então botar cruzamento de média. Vamos botar cruzamento de média em região de mínima diária anterior, utilizando o filtro de nuvem. Só para ter uma ideia, tá? Para você... e pode botar assim, ó, pode botar aqui, que é por M5 no S30, tá? Para que você carregue às vezes o teu preset e como ele tem muitos detalhes, né? Você pode colocar aqui livre, tá? E aqui é um pouco reduzido. Sinceramente, eu não sei se são até 20 caracteres ou 25, tá? Aqui vale tudo, mas na hora de colocar a ordem na conta, tem aqueles comentários, e aqui você vai poder colocar um comentário. Então, por exemplo, no caso que a estratégia é para o S30, pegando esse exemplo agora, tu não precisa colocar isso aí, porque tu vai estar identificado no par. Então, só vai poder identificar que aqui é aquela estratégia do M5, tá? Porque isso tu precisa diferenciar na tua conta. Porque tu pode ter uma estratégia do M15. Aí tu tem lá o relatório de operações e tu olha o comentário. Se não tiver o comentário, tu não vai saber do que se trata. Sabe que é do ativo tal, mas não sabe qual é a estratégia. Então tu vai botar estratégia do M5, né? Aí vou botar EMA Cross, né? D1 dia anterior, para botar 1 aqui também, para botar 1, tá? Quando é dia atual, eu costumo botar 0, tá? E com Cloud. Beleza? Tu já vai identificar lá, tá? Algo, um comentário na tua conta. Beleza? Então tá. Aqui eu botei um indicador aqui que é o Diamond, tá? Então não tá com nada de gerenciamento, nada. Até ele tá com lote bem grande, tá top bem o tamanho do lote, tá? Mas é só mostrar aqui, ó. Ele está com ordens abertas, ele está ativado o gerenciamento global dele. Nesse momento está bloqueado, né? Então quer dizer, outros EAs não vão abrir. Aí fechou. O que fechou ficou em 0, tá? Beleza? Então, basicamente é isso aqui. Aí tu pode utilizar de alguns recursos, né? Então, um dos recursos é, por exemplo, lá o que eu estou mostrando alguns recursos que para você no início é mais fácil, tá? Deixa eu botar aqui o indicador, que é o Super Trend Histograma.
Então aquela ordem aqui que deu compra, né? Porque estava com a tendência de baixa. Já me filtrou, tá? Eu botei aqui de forma aleatória. Tá. É porque aquele indicador, ele é um indicador de reversão, tá? Então ele pega a reversão aqui, realmente ele não é muito compatível com o super, entendeu? Ó. Ó. Aqui ele deu sinal contra, aqui deu certo, aqui deu bem, entendeu? Só que daí ele tá ao contrário, tá? Então, às vezes numa média móvel, mas é só para mostrar como funciona, né? Aí agora você pode colocar outras técnicas, né? Além de um filtro, por exemplo, de média móvel. Então, aqui, né, pegar sinais abaixo da média, acima da média. Não precisa ser uma média 200, né? Pode ser uma média mais baixa, tá? Você pode pegar, por exemplo, a questão das mínimas e máximas. Aqui, por exemplo, o que eu vou explicar sobre aquela parte do high-low, tá? Tu pode definir que aqui, a do dia anterior, ó, tu pode definir que tu quer trabalhar ou a mínima e a máxima do dia anterior, tá? Então, tu só quer aceitar sinais de compra perto da mínima e venda perto da máxima, certo? Aqui, por exemplo, pegar desse dia aqui, ó, onde teve sinais, ó, para aí, ó, tu teve sinais aqui, pegando a mínima e a máxima do dia anterior. Aí o que acontece? Você pensa em dividir isso aqui no meio, tá? 50% para cima, 50% para baixo, mas pode ser também mais perto, pode ser 25, tá? Aí eu vou fazer um teste aqui, ó, dia 19 de dezembro. Foi uma segunda-feira. Aí eu vou simplesmente aqui. Vamos ver se ele vai pegar o sinal ali também, né? Mas vamos fazer um teste aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou ativar esse aqui, que ele só pega sinais dentro da mínima e da máxima. O tamanho, não vou restringir o tamanho da mínima e a diferença entre a mínima e a máxima. Vou botar o candle anterior e vou botar o diário. Vamos ver se ele vai pegar esse sinal aqui. Na verdade é para pegar, tá? A questão é que às vezes o indicador acaba não pegando no exame, tá? Os indicadores acabam não pegando no exame. O próprio MetaTrader aqui, tá? Ah, não. Eu tenho que tirar o filtro. Tirar o filtro. O filtro externo. Ó. Claro que agora tem que ver o gerenciamento, né? O meu gerenciamento aqui tá de $45. Pro contrato aqui muito pequeno. Teria que colocar aqui um lote maior, tá? Ou diminuir o... Aqui eu vou botar aqui 10 mil.
que ele já pegou a segunda porque foi em cima, né, da máxima do dia anterior. Ó, já não pegou aquela compra, etc. Vamos ver se dá mais alguma coisa. Agora aqui o nossa mínima e máxima está aqui. Final do dia, ó. Ó. Beleza? Então, só utilizando esse filtro de mínima e máximas, tá? O EA fez $170, tá? Opa. Utilizando esse filtro. Então, são N coisas que dá para utilizar, né? E a gente também está sujeito a ideias novas aí para botar novas estratégias, novos filtros, enfim, tá? Isso que a gente nem utilizou, por exemplo, os filtros de força, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um candle, tá? Que deu 271 pontos. Aqui a gente deu um candle mais fraco. E nem tivemos um candle vendedor. Eu posso fazer esse filtro aqui também, tá? Aqui também a gente teve um candle mais fraco, certo? Eu posso fazer esse filtro do tamanho do candle, beleza? Então, basicamente é isso que a gente queria apresentar, tá? Fique atento ao projeto. Nós estamos fazendo aí vários backtests e já em conta demo e ajustando. Estamos tendo ótimos resultados e vai ser uma ferramenta boa para você automatizar, e na medida que nós também conseguimos aí gerar vários setups aí, vai ser bem bacana aí para você ter algo seguro e quem sabe conquistar de forma automatizada aí uma conta, duas, três, e também a manutenção das contas dentro de uma mesa proprietária. Joia? Beleza? Te agradeço por estar aí acompanhando a gente. Se puder dar uma curtida, compartilha, né? Coloca um comentário aí. Te agradeço por esse feedback. Beleza? Aquele abraço aí.